E vamos, rapaziada, tudo bom? Vamos aqui a continuidade do capô do Landau. Estamos aqui nesse processo e vamos agora à aplicação do Prime, ao vivo aqui. Já está devidamente lixado, mas o capô em alguns lugares, não sei se você, acho que viu bem no vídeo anterior, foi abaixo aqui e apareceu a chapa, né? E a chapa, naturalmente, ela vai oxidar. Então eu não posso, não se deve fazer isso, né? Aplicar o Prime direto na chapa, onde está aparecendo a chapa, sem a proteção. A gente pode aplicar dois produtos que são similares. A gente pode aplicar o Wash Prime, que é ideal, ou também o preto vinílico. Já que o caso do capô aqui é preto, nós vamos aplicar aqui o preto vinílico para não oxidar a chapa, aplicar em todas as partes de chapa aqui que apareceu, e depois vamos aplicar o Prime nesse capô. Vamos a esse processo. Já estou com o preto vinílico pronto aqui, ó, na pistola. Já está aqui prontinho. Eu vou aplicar o preto vinílico aqui e logo em seguida, a gente vai dar um intervalozinho, pouca coisa também, a gente vai com a aplicação do Prime, tá ok? Bico 1.4, pistola própria para tinta, né? Tinta, preto vinílico, e daqui a pouquinho a gente vai aplicar o Prime. Prime também já está na pistola, pistola ideal para Prime, bico 2.0, aqui ó, bico 2.0, bico 1.4. E vamos ao processo aqui, você vai acompanhando aí. Esqueci de um detalhe, tá vendo? A pressa, como costumo dizer, a pressa é inimiga da perfeição. Eu esqueci de desengraxar a peça, galera. Uma coisa que não pode esquecer, desengraxar a peça. Está aqui separado já, ó, desengraxante. É que eu vou aplicar um produto sem desengraxar a peça, não pode. Então nós vamos aqui, ó, ao desengraxante. Arte da pintura, o lugar certo para fazer o seu carro, é o nosso slogan. Então você vem acompanhando aqui o nosso trabalho, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, ok? Vamos ao processo, aplicação do preto vinílico. Aqui, ó, apareceu totalmente a chapa. Ó. Aqui também apareceu a chapa. Só nas partes onde a chapa está à mostra. Beiradinha aqui, ó, chapa. Onde está protegido pela massa. Importante dizer, se caso aparecer a chapa e eu ainda vou aplicar a massa poliéster, o que eu faço? É preciso aplicar esse fundo, Wash Prime ou preto vinílico, para depois vir com a massa poliéster? Não, galera. A massa poliéster em si mesma já tem essa composição química para não oxidar a chapa. Na verdade, a massa poliéster deve ser aplicada em cima da chapa, nunca em cima de qualquer outro material. Sempre em cima da chapa. Embora ela resvale ali no material que está ali em volta, em torno da peça, né? Onde você esmerilhou, onde você removeu, o ideal é a massa direto na chapa. Chapa crua, sem nada, sem nenhum material de cima. Porque, repetindo, a massa por si mesma, ela já tem o antioxidante, quer dizer, não vai oxidar a peça. Porém, aonde não levou massa e está ali a chapa crua, tem que se aplicar, então, o Wash Prime com preto vinílico. Aqui eu tenho uma parte aqui, acho que não dá para ver, mas no vídeo que eu fiz deu para ver,
tem uma partezinha aqui, ó, tá com chapa. E o restante está com massa. O que eu faço? Só aqui. Só esse miolinho aqui que está aparecendo a chapa. Igual aqui. Aqui. Aonde a massa está cobrindo a chapa, não há a mínima necessidade de aplicar o Wash Prime, o preto vinílico. Deixa eu aproveitar aqui o gancho, né? A oportunidade. Qualquer peça, esse material é bom também para qualquer peça cromada. Tem aquela peça cromada que a gente vai jogar ela para black piano, preto fosco. O que se deve fazer com a peça cromada? Qual o selante que se deve aplicar? Já vi gente dizendo que deve aplicar selador para plástico. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, galera. Selador para plástico, já, o nome já diz, né? Selante para plástico. O material ideal para cromo, que adere no cromo, é o Wash Prime ou o preto vinílico. Você pode dar uma lixinha ali no cromo, beleza. Deve, eu acho até bom, dá uma garantia melhor. Dá uma lixinha no cromo, preto vinílico ou Wash Prime. E eu sempre aplico o Prime. Aplico o Wash Prime, dou um Prime para ficar aquele acabamento legal, um Prime fininho. Dá uma lixinha no Prime. Tinta e verniz. Black piano, qualquer outra coisa que você quiser colocar o cromo. Esse é o processo correto. Tá ok? Vamos aqui compartilhar só aquilo que temos de fato conhecimento. Não adianta a gente ficar aqui falando coisas, né, sem conhecer, sem entender. Então tem muita coisa que a gente não sabe, que a gente ainda não entende. Então a gente vai ficar na nossa linha aqui, daquilo que a gente tem, pelo menos o mínimo domínio possível. Tá ok? Então vamos a esse trabalhinho aqui. Rapidamente, não sei se você pode, vai dar para você perceber a distância. Rapidamente fica opaco, fica fosco, né? Palavra mais conhecida. Rapidamente a peça fica fosca. Quando fosfatizar aqui, usando um termo mais sofisticado, a gente pega e aplica o primer. Já estou aqui, ó, com a Pistone Prime, bico 2.0. Qual é o ideal? Prime 1.7 para cima. 1.7, 1.8, 1.9, 2.0. 2.0 para mim é excelente. O Prime fica com uma boa cobertura, bem espalhado. Porque se você aplica o Prime, que é um material mais sólido, né, no popular, mais grosso, você aplica ele com bico 1.3, bico para verniz, pistola para verniz, ou uma pistola para tinta, né, bico 1.4, 1.5, ou até 1.6, não fica muito legal. Dá para usar, dá para se virar nos 30, mas vamos aqui falar sobre aquilo que é correto, sobre aquilo que é o ideal, para você trabalhar de uma forma que fique de fato um serviço bacana. Ok? A partir de então, esse carro aqui é um Landau, um carrão 5 metros de comprimento, o capô dele é enorme, enorme. Não está dando para você ver o capô todo aí, eu vou virar um pouquinho aqui. O capô dele é bem grande mesmo. Ó, é um capuzão, né? Bem grande, e eu vou estar fazendo passo a passo desse carro aqui. Aplicação da massa, aplicação da tinta, aplicação do verniz, do Prime. Vamos ao processo aqui, passo a passo, e como as pessoas que têm interesse podem, se quiserem, aprender tanto com esse processo. É um processo do dia a dia, né? Eu não coloquei a máscara, até porque foi só uma poeirinha aqui, mas a aplicação do Prime é ideal, colocar a máscara de proteção e vamos a esse trabalho. Deixa eu só buscar a máscara aqui rapidinho e já estou de volta. Olha, o preto já ficou fosco. Já está bem fosco. Eu já posso vir aqui com a primeira aplicação
do Prime, a primeira demão aqui do Prime. Então vamos lá, vamos a esse processo. Agora eu vou ligar aqui a exaustão, vai fazer um barulhinho. Vou ligar o exaustor. Estamos aqui dentro da cabine de estufa. Vai fazer um barulhinho, mas dá para você acompanhar aí. Não vai dar para me falar, né? Porque eu vou estar impedido de comunicação aqui por causa da máscara. Mas vai acompanhando o processo aí. Vou ligar aqui e vamos ao trabalho. A aplicação do Prime vai ficar show, hein? Acompanha aí, galera. Bem rápido, né? Já aplicamos aqui a primeira demão. Como vocês podem perceber, o compressor está ligado, o exaustor deu desligado aqui para ficar muito barulho. Como vocês podem perceber, eu apliquei só nas partes onde eu tinha massa, né? As partes mais localizadas, né? Onde eu havia dado massa, onde eu havia dado o preto vinílico em cima da chapa. Porque eu vou dar aqui 3 passadas dessa peça. 3 demãos de Prime. E eu não tenho a necessidade de aplicar 3 demãos na peça inteira. Então, o que eu quero aqui é proteger a parte principal. A parte onde eu trabalhei com massa, né? A parte onde está com tinta, que não está com defeito nenhum, eu dou 2 passadas nela para de bom tamanho. Com isso, eu economizo material e apresento um trabalho de qualidade. Eu vou economizar material aqui e apresentar um trabalho de qualidade, porque eu preciso dar 3 demãos onde eu realmente dei massa, onde eu realmente afetei aqui a área de serviço. Para lá, aqui na base da tinta, tá perfeito aqui. Porque se eu desse uma lixa, uma poeirinha de tinta e um verniz, não preciso aplicar Prime. Embora eu vá fechar a peça toda no Prime. Mas nas partes trabalhadas eu dou 3 mãos e nas outras partes 2 apenas, tá de bom tamanho. Como isso eu economizo material. E interessante, agora, dei a primeira demão, estou aqui esperando evaporar o solvente. Com isso, a peça vai ficando fosca, fosfatizando aqui, está ficando fosca. Quando ela ficar fosca, opaca, eu venho com a segunda mão. Isso é uma coisa interessante, galera, de acompanhar, de seguir a regra, né? Como é importante de seguir essa regra do material. Esperar o material secar, às vezes a pessoa quer encharcar no Prime, vou usar 3 mãos de Prime. Aí joga uma mão, chegou aqui, voltou lá de novo. Aí o que acontece? Encharca a peça, pode dar uma reação química, vai molhar demais, vai umedecer, vai amolecer o material da base, de baixo. Essa tinta aqui embaixo, embora ela esteja já seca, há muito tempo curada, mas tem outro material. Por exemplo, aqui eu dei massa, né? Dei uma tinta em cima. Nunca se deve dar uma mão em cima da outra. Essa é a regra básica, né? Tem que esperar o material evaporar um pouquinho. Aí a gente vem e aplica a segunda mão. Está quase já. Está bem opaco. Com exceção aqui de uma parte que foi mais molhada aqui e ali. Né? Vamos à segunda mão já do Prime. Agora é isso. Tem mais nada aqui que fazer. Não precisa passar mais nada. Apenas esperar ficar fosco aqui a peça e aplicar a segunda mão. A gente aplica ela com a regulagem da pistola. Eu dou aqui 4 voltas, Prime, né? Pode ir até o máximo. 4 voltas já é o suficiente. Leque aberto. A gente que dá o Prime pulverizando, né? Fecha o leque, vai de longe assim, ó. Pulverizando o Prime. Errado, galera. O Prime
se aplica igual se aplica o verniz. Como que a gente aplica o verniz? Abre o leque e vem puxando brilho. Mesma coisa é o primer. O primer não se dá empoeirando. Ele mapeia depois, ele esconde defeitos. Ele não vai cobrir aqueles pequenos defeitos, vai esconder. Vai mapear. Você vai pensar que tem bastante material e não tem quase nada, porque foi a poeira aqui em cima. É aquela velha história que o pessoal fala, quero pintar o carro, quero dar uma poeirinha de tinta. É essa velha história, poeirinha de tinta. A poeirinha de tinta no carro, o carro está bem bacana, não precisa tanta coisa. Galera, não existe poeirinha de tinta, tem que dar tinta correta. São 2 passadas de tinta na peça, 2 demãos, como se costuma dizer, 2 demãos de tinta. E o verniz? 2 demãos, 3 demãos. Vai depender do carro, vai depender da qualidade do verniz, né? Tem uma série de fatores que ficam dependentes nessa situação. Mas o primer, a aplicação dele é similar ao verniz. Similar ao verniz. Sem medo. As pessoas ficam com medo do primer devido a uma reação. Se der reação, algum problema na base da peça. Não pode você preparar uma peça e na hora do primer você ficar com medo de aplicar o primer porque tem alguma coisa errada. Uma massa mal catalisada, né? Uma tinta mal curada, um verniz mal curado, aí já é outra história. Ele tem que trabalhar removendo o que foi mal feito para depois voltar do zero, né? Mas o primer se aplica sem medo. Ele fica muito bom para lixar, ele fica, né, bem liso, fica bom depois para você lixar. Se dá aquele primer empoeirado, daqui a pouco você toma ele gasto, toma ele lixa, toma ele roquite, gasta lixa e gasta material e não consegue apresentar um bom resultado. Então, o que a gente vai, nesse passo a passo, sempre estar falando? Se a gente aprende a trabalhar da forma correta, tudo fica mais fácil. Pode eventualmente dar um problema, a gente está trabalhando da forma correta e dar um problema? Com certeza. Essa área de pintura, né, o pessoal fala, é uma área muito ingrata, tudo pode acontecer. Porém, a chance de dar errado diminui significativamente. Quase não sei a palavra, querendo usar a palavra rebuscada, né? Diminui muito, muito, porque estamos trabalhando da forma correta. Certo? Uma coisa interessante. Primer de uma marca, diluente da mesma marca. Principalmente verniz. A pessoa que às vezes compra um verniz de qualidade e compra eu não estou fazendo propaganda nem de marca. Compra um verniz de qualidade e compra um diluente de péssima qualidade. Aí, galera, não tem como, né? Aí caiu o brilho. Por quê? Usou um material de qualidade com um material de péssima qualidade para diluição, por exemplo. Aí não tem como. Tem que seguir o padrão. Procurar até usar, é claro que nem sempre a gente consegue, né? Mas procurar usar uma linha só. Primer, o mesmo diluente da mesma marca para diluir o primer. Verniz, o mesmo diluente da mesma marca para diluir. Você pode usar o primer em uma marca e depois usar o verniz, né? Outra marca de verniz, mas usar pelo menos o mesmo diluente, o mesmo produto para diluir. Se você usa uma outra marca, já se corre risco. Você vê que na proporção de diluição de um material para outro, você pega lá um primer, vamos dar um exemplo aqui. Você pega um primer 8:1 de uma marca tal. Aí você pega a tabela de diluição desse primer, você vai ver que ele exige um pouco mais de catalisador do que uma outra marca que é o mesmo primer 8:1. Deveria ser a mesma quantidade de catalisador e a mesma quantidade de diluente. Pois bem, não é. Cada tabela, cada material tem a sua tabela. Um vai exigir um pouco mais de catalisador
para secagem, o catálise para secagem, o outro vai exigir um pouco menos. A diluição também, você vai botar o diluente ali, um vai exigir 20% de diluição, o outro vai exigir apenas 10%. Muda de um material para outro. 8 para 1. Os dois são 8 para 1. Porém, a fábrica, o fabricante, colocou a quantidade de catálise de um maior do que o de outro. E isso é natural. Então, a gente não pode nem pegar uma régua de uma marca e com essa mesma régua usar para catalisar o de outra marca. Para fazer a base de catálise, de diluição, porque são catálises diferentes, réguas diferentes, balança diferente, pesos e medidas diferentes. Tá ok? Já falei demais, já secou bem legal aqui, está bem opaco. E vamos então à segunda demão. Segunda demão, já vou fechar o capô, galera. Que a gente vai usar aqui, né, 3 demãos. E agora 2 eu vou aplicar na peça inteira. Vamos lá. Tá vendo? Tá fazendo pouca poeira? Puxando ali, bacana ali a exaustão ali, puxa rápido. Não faz pouca poeira no ambiente. Galera, estamos na segunda demão. Essa eu já fechei a peça toda. E na terceira, venho fechando a peça toda. Com isso, eu estou dando 3 demãos nas partes afetadas, onde eu fiz a preparação, e 2 no restante. Não tenho necessidade de dar 3 demãos em tudo e gastar material. Vou esperar novamente fosfatizar, fica fosco aqui, para a gente vir com a terceira demão. Vou ter que fazer até um pouquinho mais. A quantidade que tem aqui não vai dar para 3 demãos. Eu fiz 400 ml de Prime. 400 ou 450? Fiz 450 ml de Prime. Não deu. Isso, não deu. Vou fazer então, se 450 eu conseguir dar 2 demãos praticamente, sobrou um pouco, eu vou fazer mais 200. Eu vou fazer mais 200 e aplicar na peça toda. 200 vai dar para aplicar na mão toda. Uma coisa interessante, que não sei se você percebeu quando eu estava aplicando o Prime. De início eu esqueci. Aí depois eu voltei rapidinho. Por exemplo, de início eu vinha aplicando Prime assim, ó. Chegava até aqui no final e voltava. Comecei aqui pelo meio. Depois eu lembrei uma dica interessante para economia de material. A gente desperdiça muito material. O que a gente faz? A gente vem assim, ó, aí vai lá fora, joga material lá fora do capô, fazer aqui desse lado aqui para você entender melhor. Ó, joga material aqui fora do capô e volta. Certo? A gente faz assim, ó, vai lá fora e volta, vai lá fora e volta. Então, no meio do caminho, eu parei e fiz isso aqui, ó. Apliquei aqui nas pontas. Fiz aqui um leque aqui, ó, nessa ponta de cá toda. Né? Fiz aqui primeiro, depois, quando fui para lá, eu fiz nessa parte aqui. Com isso, eu economizo material. Eu não preciso ir lá fora e voltar. Eu comecei a fazer assim, ó. Até aqui e voltava. Até aqui, onde eu já dei praia, aqui nessa área, ó, e voltava. E não jogo o material fora. Para fora da peça, nos 2 lados. Imagina o tanto de material que a gente joga fora.
vai lá fora e volta lá fora, vai lá fora e volta lá fora. Vai bastante material embora. Então, galera, olha uma dica interessante na hora de aplicar o Prime numa peça assim, na bancada. Verniz. Também verniz, a gente pode fazer essa aba aqui todinha no verniz, os dois lados, e depois dar verniz só aqui no meio, só aqui no centro. Ah, o ADP, principalmente chama de ADP, né? O ADP, mas aí não vai ficar ruim, não vai ficar mais brilhoso. Não, ele está em processo ainda de secagem. Não fica. Você pode dar verniz na peça toda e depois dar o verniz aqui no meio. Espera um tempinho, depois tu olha, acabou, sumiu. Sumiu aquele quadradinho que você fez. Não pode depois de um tempo, né? Mas na hora que você está aplicando, acabou de aplicar no capô todo. Aí olhou assim, viu uma falhinha aqui no meio. Você pode vir aqui, ó, só no meio. E espera. Olha, observa. E você vai ver que com o tempo vai sumir. Tá? Se não sumir, vamos dizer que, né, quando você viu, já tinha passado um tempinho e tal, você vem, aplica o verniz e depois dá um diluente nas pontas. Pronto, acabou o problema. Vamos lá? Eu vou aqui pesar na balança aqui mais 200 ml, para não correr risco. Tem um tantinho aqui ainda. A gente faz aqui na balança. Pesar mais 200 ml aqui rapidinho. Enquanto a gente espera secar, puxar um pouco aí o material. Uma coisa interessante, né? Como eu estou fazendo aqui passo a passo, o Prime, galera, o Prime tem que ser coado. Aqui, ó. O Prime tem que ser coado. Por quê? Fica umas bolinhas de Prime na pintura e essas bolinhas, pedacinho de Prime, né? Que fica na pintura, na hora de você lixar, além de ficar uma coisa feia, né? Um acabamento feio, na hora de você lixar, ele pode não ter secado, aquela bolinha fica fresca. Aí você, quando come na lixa, faz uma craterinha, quase não sai, faz uma cratera, um buraco, uma fissura, palavra boa, né? Bonita. Faz uma fissura na pintura, aí daqui a pouco tem que... Já viu quando você dá um prime numa peça, daqui a pouco vem cheio de combi-file na peça? Várias. Pois bem, às vezes é por causa de um descuido. Uma atençãozinha a mais. Coar o Prime. Coar o Prime. Sim. A Prime não precisa coar. Prime sai na lixa. A sujeira do Prime sai na lixa. Galera, a gente precisa procurar fazer as coisas de acordo com aquilo que é correto e mais seguro. A dificuldade de a gente coar um Prime. Na pressa, na correria, eu entendo, eu já passei por isso. Vou dizer para vocês que eu sempre segui a regra, pelo contrário. Já fiz cada M, meu Deus do céu, mas já sofri muito por isso. Então, hoje em dia, eu procuro, de um tempo longo para cá, procuro evitar ao máximo. Vamos lá? Vamos aplicar a segunda demão? Vamos à segunda demão agora. Agora. A peça já fosfatizou bem. E então vamos lá. Fica de novo.
Galera, é incrível. Apliquei a terceira demão aqui, né? Uma só concentrada nas massas, onde estavam os defeitos, e duas na peça toda. Se eu tivesse feito esse cálculo aqui na calculadora, não teria dado tão certo. Olha o que sobrou de Prime. Se eu tivesse feito na calculadora, não teria dado tão certo. No final, eu dei uma demo aqui, ó, nessa base aqui, ó, esse altinho aqui, ó, o vinco do capô, porque conforme faz assim, não pega legal aqui, né? Por mais que você vire a pistola, não pega legal. Então eu dei uma demo aqui e fui lá do outro lado e estiquei lá, você viu aí. Olha o que aconteceu. Os 200 ml a mais que eu fiz, com um pouquinho que tinha, a conta certa, quer dizer, sem desperdício de material. Sem desperdício de material, olha que coisa interessante. E mais, você viu que eu fiz aqui a base e não teve desperdício de material para fora, como eu havia falado? Fiz as duas pontas, fiz a frente lá, fiz a ponta de cá, e depois vinha até aqui e voltava até aqui, sem desperdício, 100%. Trabalho top. Material sem desperdício. Padrão ADP, arte da pintura. Aproveitando aqui o lugar certo para fazer o seu carro. A gente trabalha nesse processo de conhecimento, de entendimento do material, da forma correta de trabalhar. E 90% de dar bom, de dar certo. Como eu falei, a pintura é uma coisa muito, o pessoal chega a dizer, né, ingrata. É meio complicado, a gente está trabalhando com produtos químicos. A gente está dependente de tanta gente que elaborou o produto, fez o produto, e um erro lá atrás, ou lá na frente, pode trazer consequências para a gente aqui, como já aconteceu em muitos casos. Mas se a gente procurar trabalhar corretamente, que é balança, peso sobre medida, sobre peso, direitinho, padrão, dificilmente a gente vai ter problema. Galera, então eu quero agradecer a todos. Eu sou o cara da DP, Roberto Fonseca, o cara da DP. Eu quero agradecer você que acompanhou aqui esse processo, tá bom? Aqui agora a gente vem com controle de lixamento. Eu não gosto da tinta, o pessoal dá uma poeirinha de tinta, né? Eu gosto de vir com aquele controlinho em pó. Passo aquele controlinho de lixamento em pó e a gente vai no processo de taquear essa peça e vocês vão acompanhar aí no próximo vídeo, tá ok? A hora já deu, agora eu vou deixar ela aqui de um dia para o outro. Amanhã já dá para a gente taquear essa peça. Quizá amanhã a gente já venha fazendo aqui esse trabalhinho aqui, esse processo, né, esse passo a passo do taqueamento dessa peça que vai ficar padrão, ela está nivelada. Trabalhamos bem aqui na massa em todo andamento. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, galera. Acompanhe aí nosso canal no YouTube. Se inscreva. Ative o sininho de notificações para você receber o processo todo desse carro. É um Landau, é um carro enorme. Um carro de 5 metros de comprimento e não sei de largura. Acho que chega uns 2 de largura. Ou até mais. O carro é fenomenal. Comprido, bonito demais. Tá bom? Acompanha aí. Instagram, Arte da Pintura 10. Tudo junto. Arte da Pintura 10 no Instagram. Vamos juntos. Muito obrigado.